Boa noite. Deixa eu ver se eu liguei. Eu liguei. Bom, os irmãos me ouvem, né? Então tá bom. Quem está na internet me desculpa, mas daqui a pouco a gente acerta. Acertamos. Muito bem. Meus amados, é sempre uma alegria quando Deus me dá o privilégio de ensinar a palavra dele para os irmãos. E queridos, uma coisa muito interessante aconteceu hoje. Muito interessante. Quem estava aqui na igreja desde a primeira reunião na escola dominical, viu que o pastor Sérgio, nesta manhã, tratou conosco o tema verdade. O que é a verdade? Nós estamos num mundo em que existem muitas coisas que a gente assiste, que a gente ouve, que a gente vê, que tem toda a cara de serem verdadeiras. Nos são apresentadas como verdadeiras, cheiram como se fossem verdade, tem toda a aparência de serem verdade, mas são falsas. E tenho certeza que todos nós aqui, em algum momento da vida, já cremos em alguma coisa que depois foi provado que não era verdade. Na escola dominical tivemos esse assunto, depois no culto da manhã o pastor Paulo começou a tratar o assunto alinhando os seus propósitos ao reino de Deus. E a verdade é que Deus tem um plano. A história não é um acidente. O curso da história não é fruto do acaso. Deus tem um plano. E a palavra de Deus diz que o plano de Deus é de fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo o que vai acontecer, o curso da história deste mundo, o que vai acontecer com este mundo, o que virá depois, tudo já está dentro dos planos de Deus. E quer saber o final da história? Um alerta de spoiler, como a gente costuma dizer hoje. Quer saber o final da história? No final da história, o mal é derrotado e o bem triunfa. No final, Jesus vence. E todos os que são de Jesus também vencem com ele. São mais do que vencedores. Pastor Paulo estava lá em Atibaia, estudando, na sua casa para a mensagem desta manhã. Pastor Sérgio no seu gabinete, em sua casa, estudando. Eu na minha casa, estudando. Não trocamos mensagens, não conversamos, não falamos pelo WhatsApp, nada. Mas hoje à noite, aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para trabalhar com os irmãos é exatamente o mesmo tema que o pastor Paulo trouxe de manhã, alinhando os seus propósitos ao reino de Deus, que tem tudo a ver com a mensagem da escola dominical. Eu espero que você não trate isso como um acidente, ou como uma coincidência, porque se o Espírito Santo colocou esse assunto no meu coração, no coração do pastor Sérgio, no coração do pastor Paulo, é porque ele quer falar conosco nesta noite, neste dia. Algo o Espírito Santo quer tratar em nossas vidas. Então eu espero que você hoje esteja atento, esteja disposto a ser quebrantado pelo Espírito Santo, para que ele construa na sua vida uma obra espetacular, para que ele construa na sua vida maturidade, à semelhança de Cristo. Ouça nesta noite o que o Espírito Santo quer trazer para você. Eu quero ler mais uma vez com os irmãos esse versículo que nós lemos agora há pouco, Mateus capítulo 6, versículo 33. Como o pastor falou, versículo que nós conhecemos muito bem, talvez um dos primeiros versículos que a gente decora, ainda na infância, não é? Versículo que a gente sabe desde pequenininho. O Senhor Jesus aqui, são palavras do Senhor Jesus, neste versículo, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, olha a promessa, vos serão acrescentadas. Percebeu a promessa? Vos serão acrescentadas.
Amados, neste mês de janeiro, nós estamos trabalhando nos cultos da manhã, nos cultos da noite, o tema rumo ao novo. Ir em direção ao novo vai gerar em nós uma certa ansiedade. Porque ir em direção ao novo é ir em direção àquilo que é inédito. É ir em direção a novos projetos, a novas experiências que vão nos tirar da nossa zona de conforto. Vão nos tirar daquilo que nós estamos acostumados. Ir em direção ao novo é ir em direção a novas propostas. E isso gera uma certa ansiedade. E esse é o tema que o Senhor Jesus está tratando aqui no contexto desse versículo, contexto que nós também conhecemos muito bem. Versículo 25 aqui, o Senhor Jesus disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando nós falamos de ir em direção ao novo, estamos tratando de novas experiências, novos objetivos, novas metas. E todos nós fazemos objetivos, todos nós fazemos as famosas resoluções quando começa um novo ano, certo? Todos nós traçamos os nossos objetivos, fazemos nossas metas, tudo isso ligado ao que nós queremos. Eu vou fazer metas de acordo com aquilo que eu pretendo fazer em 2025 e assim cada um de nós. Nossos objetivos são aquilo que nós queremos fazer, o que nós queremos aprender, para onde nós queremos ir, né? Que eu quero para esse ano. Mas perceba, este versículo hoje está propondo para nós uma coisa diferente. Ele está propondo para nós que nós alinhemos, que nós sintonizemos os nossos interesses aos propósitos de Deus. Então, através deste pequeno versículo e tão conhecido, eu quero que você perceba que o Senhor Jesus, hoje à noite, está lançando um desafio para cada um de nós. Faça algo novo. Pegue tudo que é do seu interesse, pegue todos os seus desejos, as suas vontades, os seus planos, os seus propósitos e coloque tudo isso em segundo plano. Agora pegue tudo que se refere a Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus e coloque tudo isso em primeiro plano na sua vida. E confie que o Senhor Jesus vai acrescentar a você tudo o que Ele sabe que você precisa e vai precisar. Isso é novo. Isso é ir em direção ao novo. Se aceita o desafio? Como é que nós podemos fazer para que os nossos interesses estejam sintonizados, harmonizados com os propósitos de Deus? Nós vimos nesta manhã, Deus tem um plano. E o plano que Ele tem para a sua vida, você não está aqui por acaso, você não está nesse mundo por acidente. Deus tem planos para a sua vida. Estes planos convergem com o grande plano de Deus estabelecido para este mundo. Como é que eu posso fazer com que os meus interesses estejam sintonizados aos propósitos de Deus? É o que nós vamos trabalhar nesta noite. 3 passos práticos para que os nossos interesses estejam em harmonia com os propósitos de Deus. E primeiro, se você quer sintonizar os seus propósitos, os seus interesses aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, remova o seu caminho. Um versículo que nós conhecemos muito bem ali, no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não sei se você já teve a curiosidade de ir para o original, para a língua hebraica, e ver qual é o sentido deste verbo entregar. Eu fiz isso. O sentido desta palavra no hebraico é extraordinário e totalmente diferente daquilo que nós entendemos por entregar. Esta palavra, no original, na língua hebraica, ela vai aparecer num outro texto lá de Gênesis 29, quando Jacó se encontra com Raquel pela primeira vez. Lembra dessa história? Então, acompanha comigo aqui. Gênesis 29, versículos 3 e 10. Olha lá comigo. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos.
Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Muito bem, então ali nós tínhamos um poço com água, o que naquela região seca era um bem muito precioso. Um poço com água muitas vezes era motivo de guerra. Se você lembrar da história de Isaac, pai de Jacó, quando Isaac estava ali junto com os filisteus chegaram para ele e disseram: ó Isaac, vai para lá que a terra está pequena para nós. Ele saiu. Os servos de Isaac cavaram um poço, acharam água, foram os pastores de Gerar ali e falaram: não, isso aqui é poço, é nosso. Aí os servos de Isaac cavaram outro poço, acharam água, foram lá de novo os pastores de Gerar: ó, esse poço é nosso. Na terceira vez que os servos de Isaac cavaram um poço, acharam água, ninguém falou nada, eu falei: bom, agora esse poço é nosso. Agora nós vamos ficar aqui e o Senhor vai nos abençoar aqui. Um poço com água era uma coisa muito importante. Água ali era um bem muito precioso, como também é até hoje para todos nós, né? Então ali estava o poço com água. Água acessível ao alcance de quem quisesse. Mas para acessar a água, primeiro era necessário remover a pedra da boca do poço. Esta palavra remover é a mesma que vai aparecer em Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. E esse é o sentido dela na língua original. Remover. Então qual que é a ideia aqui? Amado, nós temos que tomar uma decisão. O que vai prevalecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida? A vontade de Deus ou a minha vontade? E isso não é uma resolução de ano novo, nós temos que tomar essa decisão todos os dias. Hoje, querido, o que vai prevalecer na sua vida hoje? A vontade de Deus ou a sua vontade? Se nós queremos acessar a vontade de Deus para nós, eu tenho que remover a minha vontade. Se eu quero acessar e andar pelo caminho que Deus preparou para mim, se eu quero acessar os propósitos maravilhosos de Deus para mim, eu preciso remover os meus propósitos, eu preciso remover o meu caminho. Se eu quero que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e forme em mim um caráter maduro, a semelhança de Cristo, eu tenho que remover o eu. O meu desejo, a minha vontade, a minha natureza corrompida pelo pecado, para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na minha vida. Ali estava a água, no poço, ao alcance de quem quisesse, acessível para qualquer pessoa. Mas acessá-la era necessário primeiro remover a pedra da boca do poço. Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida neste ano. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Mas acessar estes planos depende de você remover o seu caminho ao Senhor. Senhor, para a tua glória, para que o teu propósito se cumpra na minha vida, para que eu neste ano ande pelo caminho que o Senhor preparou para mim, para que eu viva uma vida que te agrada, eu faço esse compromisso ao Senhor, eu removo o meu caminho ao Senhor. Confie que o Senhor Jesus sempre nos conduz em triunfo. E o mais, essa palavra engloba o que for que acontecer. O mais, seja do difícil ao fácil, do impossível ao possível, do complicado ao simples, Ele fará. Percebeu? Ali na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Isso é o remover o eu. Não sou mais eu quem vive, a minha vida eu entreguei a Cristo, eu pertenço a Cristo. Eu sou de Jesus, para que agora o Senhor Jesus faça em minha vida a sua obra, faça em minha vida a sua vontade. Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos: pois o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E essa é uma decisão que temos que tomar todos os dias. O que vai prevalecer? Será que é a minha carne, a minha vontade, os meus impulsos, meus desejos, meus planos? Ou eu vou todos os dias: Senhor,
quero colocar a minha vida hoje nas tuas mãos, para que os teus propósitos se cumpram em mim. Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, isto que hoje eu vivo, esta realidade, a realidade de hoje eu vivo pela fé, confiando que Deus tem um propósito para a minha vida, confiando que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, confiando que aquilo que eu precisar, Ele vai acrescentar à minha vida, confiando que Ele sempre me conduzirá em triunfo, confiando que nos dias difíceis que eu atravessar, o Senhor vai estar comigo, confiando que o Senhor jamais me abandonará, jamais me deixará. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e quer uma prova desse amor? A si mesmo se entregou por mim. Então, amados, se nós queremos sintonizar os nossos desejos, os nossos interesses aos propósitos de Deus, remova o seu caminho ao Senhor. Senhor, para a tua glória, eu removo o meu caminho. Quero viver a tua vontade, quero andar no teu caminho que o Senhor preparou para mim. Confia nele. E o mais Ele fará. Para cada um de nós nesta noite, o Senhor Jesus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança em um futuro, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Remova o seu caminho, se você quer que os seus interesses estejam concordando, estejam harmonizados, se conciliem com o propósito de Deus para você. E em segundo lugar, priorize o que é de Deus. Se você quer sintonizar, se você quer alinhar os seus interesses aos propósitos de Deus, priorize na sua vida o que é de Deus. E agora eu quero pedir a você que abra comigo sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Abra comigo Colossenses, capítulo 3, vamos ler os versículos 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. A palavra de Deus, ela diz assim: portanto, o apóstolo Paulo aqui está concluindo um raciocínio, portanto, se fostes, e eu quero abrir um parêntese muito importante aqui, perceba essa partícula se, não é uma partícula condicional. Este se, ele significa uma vez que, ok? Então eu vou trocar esta partícula se pela expressão uma vez que. Portanto, uma vez que fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Amado, para comigo um pouco e pensa nesta maravilha, nesta promessa que nós acabamos de ler. Para o nosso Senhor Jesus, a nossa ressurreição já é uma realidade. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. O Senhor Jesus, que entregou a sua vida na cruz e ali pagou o preço do nosso pecado e ressuscitou dentre os mortos para garantir vida eterna a todos nós, a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. E como Ele mesmo declarou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Cristo ressuscitou, porque Jesus Cristo venceu, nós somos mais do que vencedores. A nossa ressurreição já é uma realidade. Para o nosso Deus, nós já estamos ali com Ele nos céus. O apóstolo Paulo na carta aos Efésios diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou. O verbo está no passado. Ressuscitou, indicando uma ação já concluída, já realizada. Nos ressuscitou e nos fez assentar. O verbo também está no passado, indicando uma ação já concluída, já feita. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para o nosso Deus, aqui é só por um momento. E assim devemos viver, amados, como se estivéssemos aqui apenas de passagem, não tentar criar raiz nesse mundo, mas saber que a nossa pátria está nos céus. Nós pertencemos a Cristo. Nós somos cidadãos do reino. E o nosso dever aqui é fazer tudo o que está ao nosso alcance pela expansão do reino, proclamar o Evangelho a todas as pessoas. A nossa ressurreição já está garantida em Jesus. E aí eu pergunto, como é que eu posso perder a minha salvação? Nós sabemos que existe uma linha aí fora que diz que o crente pode perder a salvação, e eu pergunto, como é que eu posso perder aquilo que Cristo garante?
Se Jesus Cristo garante a minha ressurreição, se Jesus Cristo garante que eu já fui ressuscitado com Ele, como é que eu posso perder aquilo que Jesus Cristo garante? Percebeu? Então, se a nossa ressurreição já é uma realidade, se para o nosso Deus nós já estamos ali, porque esse mundo é apenas por um momento, aqui é só de passagem, estamos aqui por um instante, a nossa vida, como a palavra de Deus diz, é como uma nuvem. Já viu o vento levando uma nuvem? Já viu? Você olha para a nuvem e faz um desenho, né? Todo mundo faz isso, né? Olha para a nuvem e faz um desenho, aí o vento vem. E sopra e a nuvem vai embora. Assim é a nossa vida, queridos. É uma nuvem e ela vai. Uma vez que você pertence a Jesus Cristo, olha o que o versículo diz: buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Coloque o seu interesse nas coisas do Senhor, busque o Senhor, busque as coisas do Senhor, busque aprender de Deus. Nós hoje vimos a nova proposta que nós vamos lançar aqui para a escola dominical. Quantas aulas preciosas, quantos temas importantes. Busque conhecer a Deus, aprender de Deus. Nós estamos dispondo isso para a igreja, para que os irmãos estudem a palavra de Deus. Busque as coisas do Senhor, coloque seu interesse nas coisas de Deus. E neste mundo procure viver uma vida agradável a Deus. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Uma mudança de atitude começa numa mudança de pensamento. Por isso o versículo 2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Não adianta eu querer buscar as coisas de Deus se o meu pensamento está voltado para as coisas desse mundo. Então o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, primeiro é um trabalho interno. Nos nossos pensamentos, o Espírito Santo começa trabalhando na nossa mente. Começa transformando o nosso jeito de pensar. Lembra de Romanos 12? Transformai-vos pela renovação do vosso andar. Transformai-vos pela renovação do vosso comportamento. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O trabalho começa aqui, queridos. O Espírito Santo começa trabalhando no nosso pensamento. E esse pensamento transformado, esse pensamento agora, que está conectado às coisas de Deus, vai gerar atitudes diferentes. E isso é uma guerra. É uma guerra que nós temos que enfrentar todos os dias. A nossa carne, o mundo, Satanás e seus capangas querem nos levar para longe de Deus. O Espírito Santo quer nos aproximar das coisas de Deus. Por isso a palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios capítulo 10, as armas com as quais lutamos. Esta guerra que nós enfrentamos todos os dias. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito milita com a carne com o Espírito são opostos. A nossa carne não agrada a Deus, não há nada na nossa carne que agrade a Deus. Esta carne contaminada pelo pecado não agrada a Deus. Por isso Jesus veio para nos dar uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ele não veio consertar esta vida contaminada pelo pecado, ele veio te dar uma nova vida. As armas com as quais lutamos não são humanas. Se você quiser derrotar a sua carne na sua força, você vai perder. Mas se você depender do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar as forças para você vencer. São poderosas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha o final do versículo. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Percebe que é um esforço? Há um trabalho aí. Mas esse esforço, se você depender de si mesmo, você não vai conseguir. Se você entregar a sua vida ao Senhor, Senhor, hoje eu quero que os meus pensamentos te agradem. Hoje eu quero que a minha mente esteja de acordo com a tua vontade. Lembra dos Salmos? Lembra ali que o salmista escreveu? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Começa aqui dentro, queridos. Assim como o pecado estragou o homem primeiro por dentro, e depois o estrago veio para fora, o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas primeiro por dentro. Vai transformando por dentro. E a transformação vem para fora. Lembra como é que o pecado entrou no mundo? Lembra ali? Vamos voltar lá para Gênesis. Adão e Eva. Lembra? Quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, por fora, um olhando para o outro, mudou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa por fora? Não. Comeram daquele fruto e os dois ainda se viam exatamente como um segundo antes de comerem daquele fruto. Ah, mas por dentro,
aí o estrago começou. Porque o espírito do homem naquele momento se separou de Deus, ele morreu. E é isso que significa morte na Bíblia, separação, afastamento. O espírito do homem se afastou de Deus. E o pecado começou a estragar. E se você lembrar da história, de repente, eles começaram a ter vergonha. A Bíblia diz que eles andavam nus pelo jardim, sem problema algum. Mas opa, peraí, depois que comeram daquele fruto, de repente não estavam mais gostando daquilo que estavam vendo? Opa, peraí, que negócio é esse que eu nunca senti antes, essa vergonha, essa inibição? Já conheceu pessoas que não gostam do próprio corpo? Já conheceu pessoas assim? Isso é consequência do pecado. Porque Deus criou você perfeitamente, do jeito que Ele quis. Deus criou você com um propósito especial. Mas tem muita gente que não gosta do próprio corpo, que olha e fala, não, preciso emagrecer 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Não gosto desse jeito, não gosto, eu sou muito gordo, eu sou muito alto, eu sou muito baixo. Todo mundo vai colocando defeito em si mesmo. Isso é consequência do pecado. Opa, peraí, o que é isso? O que eu estou sentindo antes? Eu nunca senti isso antes na minha vida, essa inibição, essa vergonha. Não, para de olhar para mim, meu, que negócio é esse? O que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira, cozeram cintas para si, olha a consequência vindo para fora. Começou dentro, olha vindo para fora. Quando ouviram os passos do Senhor pelo jardim, o que eles fizeram? Senhor, me ajuda. Não, se esconderam. Um colocando a culpa no outro. Senhor, a mulher, não, foi a serpente. O trabalho do Espírito Santo em nossas vidas começa também por dentro. Ele vai transformar a sua vida por dentro. E essa transformação vai ser evidenciada por fora. Olha essa frase. Pensamentos transformados pelo Espírito Santo geram atitudes que priorizam as coisas de Deus. Então, amado, se você quer sintonizar a sua vida, os seus propósitos aos propósitos de Deus, se você quer alinhar seus interesses aos propósitos de Deus, isso consiste em fazer de Jesus a sua prioridade. E aqui vem um grande ponto. Será que as metas que você fez para esse ano demonstram que Jesus é a sua prioridade? Será? Será que quando você preparou, o que eu quero para esse ano? Esse ano eu quero participar da escola dominical todo domingo. Você fez essa meta? Não precisa responder. Esse ano eu quero participar de todos os cultos, não vou ficar escolhendo. Já fui no culto de manhã, não preciso ir para a noite. Não, vou participar da manhã e da noite. Sempre que Deus me der a oportunidade, eu vou estar aqui com os meus irmãos, adorando a Deus em família, aprendendo de Deus, louvando a Deus, entregando. Eu venho aqui para quê? Por que a gente vem aqui, queridos? Para dar ao Senhor um culto de adoração, para prestar a Deus. Eu vou aqui na igreja para prestar ao meu Deus o meu culto de adoração por tudo que Ele é, tudo que Ele faz em minha vida, e presto esse culto junto com os meus irmãos, e em uníssono cantamos e louvamos a Deus e aprendemos da sua palavra. Todas as oportunidades que Deus me der para estar na igreja, eu estarei. Eu quero participar da escola dominical, eu quero conhecer a Deus, eu quero aprender de Deus, eu quero ser mais parecido com Jesus esse ano de 2025. Essas foram as metas que nós colocamos para esse ano? Ou será que quando a gente planejou 2025, nem lembramos do que Jesus tem para nós nesse ano? Sintonizar os nossos interesses aos propósitos de Deus, para que isso aconteça, Jesus tem que ser o primeiro. E a palavra de Deus diz que Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, perceba, todas as coisas ter a primazia. Todas as coisas, Jesus tem que ser o primeiro. Faça para Ele, para a glória dEle. Faça para glorificar o Senhor da coisa mais simples. Tua esposa pediu para você lavar a louça, meu irmão. E você está assistindo a disputa de pênaltis. E é o seu time que está jogando. E é pênaltis. É final de campeonato. Amor, você pode lavar a louça? Faça. Faça para o Senhor. Faça o seu melhor. E a gente tem hoje internet, dá para ver depois. Tudo bem que é legal ver ao vivo, mas dá para ver depois. Não vai ficar sem ver, não. Pode ficar tranquilo. Seu marido pediu para você fazer uma coisa que ele já pediu 937 vezes. E ele pediu 938 agora. Uma comida, alguma coisa especial que seja. Faça, minha irmã. Faça para o Senhor. Faça o seu melhor. Tua mãe te pediu para você arrumar o seu quarto? Faça.
faça para o Senhor, tenha o Senhor como prioridade, fala, Senhor, eu vou fazer para a tua glória, eu vou obedecer a minha mãe, vou fazer aquilo que minha esposa pediu, vou fazer aquilo que meu marido pediu para a tua glória, para glorificar o teu nome na minha vida, na vida dela eu vou fazer. Se você quer sintonizar os seus interesses aos propósitos de Deus, priorize o que é de Deus. E em terceiro, para sintonizar os seus planos, os seus interesses aos propósitos de Deus, confie que o Deus que promete é o Deus que cumpre. O versículo que nós lemos aqui, Mateus, diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e quantas coisas? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos traduzir isso e colocar na letra de forma. O que isso significa? Jesus está dizendo para nós o seguinte: se você remover o seu caminho e colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, Jesus diz, eu vou garantir que não falte nada que você precisar no futuro. Soa como uma promessa, não soa? Não é uma promessa? E não qualquer promessa, uma baita promessa. Uma fantástica promessa, uma maravilhosa promessa. E por que às vezes a gente tem dificuldade de confiar nisso? Primeiro, dois motivos. Primeiro, porque a gente gosta de controlar a situação. Quando eu controlo a situação, eu estou praticamente garantindo os resultados. Quando as coisas saem do meu controle, eu não tenho garantido os resultados, e isso causa um incômodo enorme. Né? E segundo, por que às vezes é tão difícil confiar nesta e em outras promessas? Porque a gente trava no como. Como é que Deus vai fazer isso? Mas como? Como é que Deus vai dar uma solução para esse problema que eu estou vivendo se eu não consigo ver solução? Eu não sei o que fazer. Como é que Deus vai ajudar nesse momento? Como é que Deus vai resolver isso? Lembra de um homem chamado Abraão? Lembra dos personagens mais conhecidos da Bíblia? Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, que ele ia ter um filho com a esposa dele. E começando por esse filho, viria uma descendência numerosa, incontável. Lá em Gênesis 15, a palavra de Deus diz que numa noite Abraão estava na sua tenda. Deus chamou Abraão. Abraão, vem cá. Olha o versículo ali. Então, o Senhor Deus conduziu Abraão até fora da sua tenda e disse, olha os céus, olha para os céus. Conta as estrelas. Olha o desafio. Se é que o podes. Deus sabia que Abraão não ia conseguir. Mas isso é para você ter uma ideia da magnitude da promessa que Deus vai fazer agora para Abraão. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Queridos, naquela época não tinha poluição, não tinha iluminação artificial de poste, de nada. Então você consegue imaginar comigo o céu que Abraão viu aquela noite? Era Abraão olhando para o céu, lua e estrela, só isso. Você já imaginou quão estrelado estava o céu aquela noite? Quantas estrelas Abraão viu? E Deus promete para ele, você não consegue contar as estrelas, né? Sua descendência vai ser assim também. Agora vamos aos fatos. Quando Deus fez essa promessa, Abraão estava no auge dos seus 75 anos. A sua esposa Sara, 65 anos. Agravante 1, eles não tinham filhos. Agravante 2, eles não podiam ter filhos. Porque Sara era uma mulher estéril. O ventre de Sara não frutificava. Não era uma coisa de que ao longo do tempo, Abraão e Sara decidiram não ter filhos. Até porque naquela época uma mulher não ter filhos era uma vergonha. Uma mulher não ter filhos naquela época ela queria morrer. Lembra de Raquel? Jacó casou com Raquel e Lia. Aí vem Lia, fertilíssima, 4 filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá. E Raquel ali chupando o dedo. Fértil como um punhado de areia. Via nada. O que ela fez? Chegou para Jacó, me dá filhos, senão eu morro. Era um desespero para uma mulher não ter filhos. Não era uma questão de que eles decidiram não ter filhos. Eles não podiam. Eu quero que você perceba isso nessa noite, amado. A promessa que Deus fez para Abraão era algo humanamente impossível de acontecer. Humanamente impossível, porque Sara não podia ter filhos. E Deus vem para Abraão e promete, vocês vão ter um filho.
E a partir deste filho vocês terão uma descendência numerosa, como as estrelas do céu, que você não consegue contar. Como? Como? Senhor, eu conheço as minhas limitações. A minha esposa, eu sei. Eu tenho limitação de idade. Minha esposa não pode ter filho. Você acha que Abraão ficou questionando Deus? Olha o versículo seguinte. Esse é o versículo 5. Olha o versículo 6. Ele creu no Senhor. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso. Eu sei das minhas limitações, Deus conhece também, Deus sabe a idade que eu tenho, Ele conhece a esposa que eu tenho, Ele sabe a minha vida, Ele sabe a minha história, mas Ele prometeu. O texto não diz que Ele creu na promessa apenas, Ele creu no Deus que fez a promessa, Ele creu no Senhor. E esta confiança, esta fé firme, resoluta, inabalável de Abraão, lhe foi creditada, lhe foi imputado para a justiça. Abraão foi declarado justo por sua fé em Deus. Abraão não ficou perguntando como? Deus conhece as minhas limitações, Ele sabe como eu sou, Ele sabe como é que minha esposa, mas Ele prometeu? Eu vou crer, eu vou crer. Amado, vamos aprender uma coisa nessa noite. A responsabilidade pelo cumprimento da promessa é daquele que fez a promessa. Quem fez a promessa que cumpra. Quem prometeu? Deus. Quem vai cumprir? Deus. Se o Senhor Jesus promete que vai estar conosco todos os dias, até o final dos tempos, se Jesus promete que vai suprir cada uma das nossas necessidades, que todas estas coisas vos serão acrescentadas, se o Senhor Jesus promete que jamais nos deixará, jamais nos abandonará, se o Senhor Jesus promete que a nossa vida está nas mãos dEle e não há força nesse mundo ou fora desse mundo capaz de abrir a mão de Jesus e tirar você das mãos de Jesus, o que falta para você crer nisso? É crer, porque aquele que prometeu vai cumprir. A Bíblia diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, porventura tendo Ele prometido não cumprirá, tendo Ele falado não agirá. Então se nós temos essas promessas, que Deus fez para nós, agora é a nossa hora, agora é a nossa resposta. Qual resposta nós vamos dar? Creia, querido, é isso que Deus pede de nós, creia que Ele prometeu e Ele é capaz de cumprir. Quem prometeu que cumpra? Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele quer de nós é que a gente viva pela fé. E viver pela fé, sabe o que é? É viver um dia de cada vez. Isso é viver pela fé. É como Ele foi treinando o povo de Israel no deserto. Lembra? O povo de Israel no deserto, Deus enviou o maná. Qual que era a regra mesmo para colher o maná? Cada família tinha que colher o suficiente para um dia. Para o dia de hoje. Você vai colher o suficiente para hoje. Mas Senhor, e o amanhã? Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus errou com você hoje? Deus se esqueceu de você hoje? Deus deixou de suprir alguma necessidade sua hoje? Então por que você está preocupado com amanhã? Por que a gente se preocupa com amanhã? Me dá uma boa razão para o Deus que supriu todas as necessidades suas hoje. Para o Deus que guardou a sua vida hoje não fazer a mesma coisa amanhã. Não agir da mesma maneira amanhã. Me dá uma boa razão para o Deus que não se esqueceu de você hoje se esquecer de você amanhã. Queridos, viver pela fé é viver um dia de cada vez. Se você hoje teve todo o seu suprimento garantido pelo Senhor Jesus, se Jesus não se esqueceu de você hoje, creia que amanhã vai ser da mesma maneira. E se novas necessidades surgirem amanhã, Deus na sua onisciência já sabe quais são e já as supriu. Pode confiar. O que Ele quer é que você confie e descanse. Porque amanhã, o Deus que esteve com você hoje vai estar amanhã também. E quer uma novidade? Depois de amanhã também. E quer uma boa notícia? Depois de amanhã também. E vai ser assim, um dia atrás do outro, até você se encontrar com Jesus. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te desamparar. Lá em Isaías, e se não me falha a memória, depois você me cobra se eu errei. Isaías 49, versículo 15. O Senhor Jesus disse o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Minhas irmãs, vocês que são mamães, não importa a idade do seu filho.
Você consegue imaginar você esquecendo o seu filho? Consegue, mamãe? Consegue, minha irmã? Você se esquecendo do seu filho? Mas o Senhor diz, mesmo que, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não vou me esquecer de você. O Senhor Jesus não se esquece de nós. O Senhor Jesus supre as nossas necessidades. O Senhor Jesus fez promessas maravilhosas para nós. Agora vem a nossa parte. Sabe qual é a nossa parte? Confie e descanse. Essa é a nossa parte. Confia e descansa. Porque quem prometeu, que cumpra. Ele prometeu, ele vai cumprir. E pode ter certeza, aquele que fez a promessa é fiel. Queridos, rumo a 2025, rumo ao novo. Estamos começando um ano. Novos desafios nos aguardam em 2025. E a pergunta que eu faço é, como é que você vai encarar esses desafios? Tenha certeza que você vai ter um 2025 muito mais abençoado, muito mais feliz, se você alinhar, se você sintonizar os seus interesses aos propósitos de Deus maravilhosos para a sua vida. E para fazer isto, primeiro, remova o seu caminho. Segundo, priorize o que é de Deus. Terceiro, confia. O Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. E que o Senhor seja glorificado nesta noite, em nossas vidas e pela ministração da sua palavra. Amém? Palavra muito clara, muito objetiva, e aí depende de nós. O Senhor nos permite fazer as escolhas. Ele sempre nos permite fazer as escolhas. Quais escolhas você tem feito? Como você tem conduzido a sua vida? O que você espera desse novo ano? Está aí o que o Daniel acabou de pregar, né? Remova o seu caminho, seus planos, seus projetos. Priorize Deus e confia, porque Ele promete o que Ele cumpre. Se você está aqui entre nós e você não tem uma certeza de salvação, uma das grandes promessas que o Senhor Jesus faz é: creia em mim. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós vamos morrer um dia. Mas uma promessa que Ele fez é: se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Promessa de vida e de vida eterna. Se você está aqui e não tem uma certeza da sua salvação, a grande promessa para você é a vida eterna. E sabe que Ele pode prometer isso? Porque Ele ressuscitou. Só Ele pode prometer isso. Se você está aqui e ainda não tem Jesus como Salvador, você não confiou nesta promessa dEle, de vida eterna, está aí a oportunidade. Se você está lá em casa assistindo esse culto pela internet, pela televisão, pelo celular, e se você ainda não se apropriou dessa promessa de vida eterna, hoje pode ser o seu dia. Aí na tela aparece um número de celular. Entre em contato conosco. Deixa-nos te ajudar a se apropriar da certeza de vida eterna. Se você está aqui, neste momento eu vou convidar a todos a fecharem os seus olhos por um momento. Se você está aqui entre nós e você nunca se apropriou desta promessa que Jesus fez, Ele promete vida a todo aquele que crê. E se você ainda não abriu o seu coração e não se apropriou, essa promessa é para você. Enquanto aqueles que estão em casa estão possivelmente escrevendo uma mensagem para nós, dizendo para nós que gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Se você está aqui e você ainda não pegou essa promessa de vida eterna, eu gostaria de orar por você. Nós, como igreja, gostaríamos de ajudar você a ter esse encontro com o Cristo Salvador.
e receber a promessa da vida eterna. Nós só podemos fazer isso se você disser: pastor, olha, realmente eu nunca me apeguei a essa promessa. Eu não tenho uma certeza de salvação. Eu não tenho uma certeza de vida eterna, mas eu gostaria de ter. Se você está aqui entre nós e gostaria de ter uma certeza de vida eterna, ou gostaria de saber um pouco mais sobre isso, enquanto as pessoas estão com os olhos fechados, se é o seu desejo, só faz um sinal com uma de suas mãos. Só levanta uma de suas mãos. Pastor, olhe por mim. Eu gostaria de ter esta certeza. Eu gostaria de receber hoje esta promessa de vida eterna, de vida após morte, de ressurreição para a eternidade. Por favor, ore por mim. Há alguém assim antes da gente encerrar? Amém. Deus abençoe. Eu vi sua mão levantada. Será que é mais alguém? Pastor, eu não tenho uma certeza. Eu gostaria de ter. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre isso. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia e me mostrasse um pouco sobre isso. Por favor, ore por mim. Há mais alguém antes de eu encerrar, antes de eu orar? Agora deixa eu falar com você que um dia já recebeu a promessa da vida eterna. E você desfruta dessa certeza de salvação. E a minha pergunta é: você tem confiado em Jesus nas outras áreas da sua vida? E se você percebe que não, fale com Ele agora. Peça para Ele te ajudar. Dê um passo. Remova o seu caminho e coloque o seu caminho nas mãos dEle. Vamos orar. Pai, somos muito, muito gratos ao Senhor pela palavra. A Tua palavra nos revigora. A Tua palavra nos anima. A Tua palavra nos dá esperança. Pela Tua palavra, Deus, nós nos apropriamos das promessas do Senhor e nós descansamos nela, porque nós sabemos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu quero, Deus, nesta confiança, colocar esta vida tão preciosa, que esta noite, ao ouvir a Tua palavra, ao ouvir que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus que quando promete, cumpre, ao ouvir que o Senhor tem uma promessa de vida eterna, esta pessoa diz: eu quero me apropriar dessa promessa. Oh Deus, tenha misericórdia e abençoa, para que esta pessoa saia daqui uma nova criatura, com uma nova perspectiva de vida, com um novo propósito de vida e com a alegria da salvação em Cristo Jesus. Abençoe aqueles que um dia já colocaram a sua fé em Cristo, mas que possam agora confiar em todas as promessas do Senhor, deixando o seu caminho e entregando o caminho ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas decisões, e que o Senhor seja glorificado através desta igreja. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.